muçulmano Afshin Ziafat acreditava estar servindo a Deus enquanto se envolvia com o grupo terrorista Hezbollah. Porém, ele ficou aterrorizado depois de ver Jesus face a face e chocado com as coisas que ouviu de Cristo. Seu encontro sobrenatural com Deus transformou sua vida, o fazendo conhecer o amor e o perdão de Deus que estão disponíveis em Jesus. Eu nasci na parte sul do Irã, em uma cidade chamada Abadan. Eu nasci em uma família muçulmana xiita. O meu avô era um líder muçulmano e teve 19 filhos. E dos 19 filhos, ele teve 84 netos. E obviamente ele teve que escolher um para carregar e transmitir o padrão espiritual da vida e os ensinamentos para a próxima geração. E aconteceram algumas coisas, alguns acidentes onde eu deveria ter morrido. Mas todas as vezes, antes de uma situação de perigo vir em minha direção, eu via a silhueta de uma pessoa que sempre estava lá. Eu falava isso abertamente para todas as pessoas, e com isso, o meu avô pegou esse sinal e me deu muita atenção. Ele me ensinou todas as coisas que sabia sobre o islamismo. Eu me juntei ao Hezbollah, estive no exército por cerca de 3 anos e estudei o Alcorão extensivamente enquanto estive lá. O meu avô realmente plantou uma semente no meu coração, onde eu deveria compartilhar o Islã com os pobres cristãos que estavam enganados e que se desviaram. E que, obviamente, eu deveria ser um líder espiritual para nossa família fora do Irã. Certa vez eu viajei para a Malásia, onde fui pego com 30 passaportes ilegais. E então eu fui preso. Eu comecei a ensinar o islamismo na prisão e a dizer para todos o que eles deveriam fazer e quais eram os seus deveres para com Alá. Essa era a minha rotina diária. Eu rezava 5 vezes por dia. Os xiitas rezam 3 vezes e eles incluem 17 rakats, ou palavras, nessas 3 vezes em que oram. Mas como eu queria passar mais tempo com Deus, eu rezava em 5 horários separados. E no final da noite, eu rezava orações extras. Eu tinha o hábito de ler o Alcorão de capa a capa, uma vez a cada 10 dias. E com isso, eu ganhei os poderes espirituais do Islã. No Alcorão existem os jinn, ou gênios, que são os seres espirituais. Então, falar com eles não é proibido. Existem histórias de conversas com eles que o próprio profeta Maomé teve. E eu consegui me conectar a esse círculo espiritual. E eu consegui adquirir os poderes deles. Eu orava pelas pessoas, especificamente quando alguém as machucava ou fazia algo com elas. E essas pessoas vinham até mim e me pediam para fazer uma oração. E imediatamente, essa pessoa que as prejudicou adoecia ou tinha um acidente. Esse tipo de coisa. Sabe, eu conseguia fechar os olhos e te dizer o que tal pessoa estava fazendo em outra sala. E isso me deixou com mais fome de poder. Então, eu passei a meditar mais e mais no Alcorão. E uma noite, enquanto eu estava fazendo isso, pois existem palavras no Alcorão que devem ser repetidas continuamente e repetidamente, mas que não têm nenhum significado. Elas são os segredos do Alcorão. E quando eu estava meditando sobre isso, um espírito entrou na sala. E ele era muito mais poderoso do que eu poderia suportar. E eu fiquei com muito medo. Então, eu tentei usar todas as ferramentas que o Islã me deu em nome de Alá. E eu dizia: eu ordeno que você saia. Satanás, eu o repreendo. Esse tipo de coisa. Eu usei tudo e nada estava ajudando. Naquele momento, eu estava totalmente desesperado e senti como se estivesse sufocando até a morte. Eu senti como se eu estivesse morrendo naquela cela. E então eu gritei aos céus e disse: Deus, me ajude! E imediatamente eu ouvi uma voz tão clara quanto você ouvindo minha voz agora, me dizendo: use o nome de Jesus. E eu não tinha pensado nisso nem por um segundo. Eu apenas me sentia como se estivesse me afogando. E se um homem está se afogando e você joga a corda para ele, ele nunca vai te questionar sobre a cor da corda. Ele apenas vai se agarrar a ela. E foi isso que eu fiz. E eu disse: Jesus, se você é verdadeiro, mostre-me a si mesmo. E até hoje eu não tenho ideia do porquê eu disse isso dessa maneira. Mas foi isso que eu disse. E antes que eu terminasse a frase, tudo voltou ao normal. Porém, essa ainda não foi a minha conversão. Esse foi o começo da minha confusão do porquê Jesus ajudaria um muçulmano. Eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para ser um bom muçulmano.
Eu já tinha tentado me comprometer no caminho de Alá e ser um mártir por ele. O governo do Irã estava acostumado a emitir para as pessoas que estavam dispostas a se sacrificar um alcorão especial, que tinha o selo de permissão do governo. E por isso, eu participei de execuções por enforcamento. Enfim, eu fiz tudo o que eu pensei que deveria fazer contra os infiéis e tudo o que eu podia fazer para compartilhar Alá com os desviados. Então eu sabia que algo estava errado. E não era porque eu duvidava de Alá ou do Islã, mas isso me confundiu. E eu tentei simplesmente esquecer isso. Mas aquela pergunta de por que Jesus ajudaria um muçulmano continuou vindo até mim. Eu acreditava em Maomé, o último profeta. Eu pensava que estava na religião perfeita. Então por que Jesus viria me ajudar? E naquele período de 2 semanas eu fiquei muito confuso e eu disse: ok, eu vou orar e jejuar e pedir ao próprio Deus para me mostrar o caminho.